Olá, tudo bom? É um prazer ter você aqui comigo para juntos, mais uma vez, transmitirmos a mensagem de Jesus Cristo. Quero me apresentar, eu sou Fabrício. Eu criei esse canal com o intuito de transmitir, de compartilhar mensagens cristãs, a palavra do Senhor, contar histórias acerca da palavra de Deus. Se você gostar desse tema, já pode deixar seu like, comente, compartilha para mais pessoas e se inscreve no canal para apoiar esse trabalho, para que possamos juntos transmitir a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. E a palavra de hoje que eu quero ministrar se encontra aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar nos santos dos santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por o intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Jesus morreu na cruz, e essa tua morte e ressurreição foi o sacrifício perfeito. Ele se tornou o sacerdote perfeito, e ele fez a aspersão do seu sangue em nossas vidas, nos purificando, perdoando nossos pecados e nos dando uma vida nova em Cristo Jesus. Deus, quando chamou o seu povo, o povo de Israel, ele tinha o intuito de que o povo de Israel fosse a nação escolhida de Deus, e de fato era. Só que Deus queria que Israel fosse como uma nação modelo, para que todas as nações se inspirassem no Deus de Israel e servissem ao Deus de Israel como Israel fazia. E Deus levantou um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele foi o precursor da antiga aliança. Ele trouxe ali as tábuas da lei, trouxe as leis para o povo, trouxe as ordenanças do Senhor. E também ele ordenou a construção do tabernáculo. E ali no tabernáculo tinha muitos elementos para que o sacerdote, que era o representante do povo na parte espiritual, entrasse ali e oferecesse sacrifícios para ele e para toda a nação de Israel. Ali tinha a mesa com os pães da presença, tinha o lavatório onde ele lavava ali as suas mãos para preparar o sacrifício. Por isso lá em Levítico 6,13 fala, lavo minhas mãos na inocência, Senhor, e do teu altar me aproximo. Tinha também o candelabro, que representava os 7 Espíritos de Deus. Tinha a Arca da Aliança dentro ali, já do lugar chamado Santíssimo Lugar, os Santos dos Santos. E uma vez por ano o sacerdote entrava naquele lugar, ele oferecia sacrifício por ele e sacrifício por toda a nação de Israel. Existiam sacrifícios ali, cotidianos, onde de acordo com cada pecado você entregava um certo tipo de animal para ser sacrificado e o sangue era aspergido na pessoa, com o intuito de a pessoa ser absorvida do seu pecado, da sua culpa. Era dessa forma que Deus trabalhava com o povo. Tinha a Arca da Aliança, que tinha os querubins em cima dela e que representava a glória de Deus sobre a nação de Israel. O povo de Israel foi um povo que foi chamado definitivamente pelo Senhor. Só que a Bíblia fala que o povo de Israel ele pecou contra o Senhor. E ele não obedeceu às ordenanças do Senhor. E Deus falou, porque vocês estão me desobedecendo, vou entregar vocês para os assírios. Primeiro para os assírios e depois a Babilônia entrou e invadiu Judá e pegou o resto do povo para ser cativo ali na Babilônia. O povo de Israel ele falhou miseravelmente na sua missão de servir a Deus e de ser a referência mundial da presença da glória do Senhor. E aqui vou ler um texto aqui agora de Jeremias, muito interessante esse texto, que fala algo interessante para a gente entender aqui acerca dessa profecia. Aqui em Jeremias, capítulo 31, olha o que diz que é a palavra do Senhor. Jeremias 31, versículo 31. Dias virão, afirmou o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá.
Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o noivo divino deles. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, a minha lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisa conhecer quem é Deus, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Deus, ele habitava em tendas feitas com o homem, né? Ele habitava ali por meio da sua glória, ali na Arca da Aliança, e ali tinha a representação. Mas aquela ordenança, aquela antiga lei, ela foi frustrada, ela não deu certo. E aqui o profeta Jeremias está falando que Deus tinha riscado aquela antiga aliança e estava trazendo uma nova aliança. Dias viriam que viria o precursor dessa nova aliança, e esse precursor é Jesus Cristo. Ali ele fez o sacrifício perfeito, e agora Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele não habita mais em templos formados por homens, mas sim em corações. 1 Coríntios 3,16 fala: não sabeis vós que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Ou seja, nós somos o santuário de Deus. Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual vocês estão selados para o dia da redenção. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala o seguinte: apenas um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele é a única ponte que nos leva a Deus. Não há mais necessidade de sacerdotes, não há mais necessidade de gurus, pessoas para te orientar, guias espirituais. Você pode fazer a sua oração individual diretamente com Jesus, porque o véu do templo foi rasgado de alto até abaixo. Ou seja, nós temos agora livre acesso à sala do trono. O sacerdote no Antigo Testamento, e uma vez por ano, e segundo a Bíblia fala, ele ia amarrado uma corda, porque se tivesse em pecado, ele seria fulminado lá dentro mesmo. Mas não há mais necessidade disso. Isso são sombras das coisas antigas passadas. Agora é uma nova aliança em Cristo Jesus. E essa nova aliança consiste de entregarmos nossa vida para Jesus, que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele agora nos entregou o Espírito Santo, que te convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que nos traz paz, regozijo, alegria na presença de Deus. Mas Ele também entristece quando nós pecamos e falhamos contra Ele. E agora o nosso dever é buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, para que possamos juntos viver uma vida como se estivéssemos esperando a volta do noivo, e de fato estamos esperando a volta de Jesus Cristo, onde nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, que será na sua volta. E nós temos também uma promessa. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, fala o seguinte: todos vocês que estão batizados em Jesus já estáis revestidos de Cristo. E se agora vocês estão revestidos de Cristo, vocês agora são apenas um em Cristo. E se vocês são apenas um em Cristo, vocês também são co-herdeiros com Cristo e co-herdeiros com a promessa. E também a palavra do Senhor fala o seguinte: já não há mais gregos, judeus, livres, escravos, mulheres, homens, mas todos que são guiados pelo Espírito Santo são de Deus. Ou seja, nós recebemos essa herança, a herança de sermos chamados filhos de Deus e sermos co-herdeiros com Cristo. E que herança é essa para sermos co-herdeiros com Cristo? É a herança da salvação, é a herança de ter nossos corpos mudados de corpos pecaminosos, corpos destruídos, malignos e terrenos e carnais, para termos um corpo glorificado, porque no céu não entra pecado. E aí sim, como diz a música de Rodolfo Abrantes, vamos pegar nas mãos do Senhor, nosso noivo, e vamos entrar pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. E eu espero que eu e você possamos entrar
na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Profetizo toda sorte de bênçãos em sua vida. Me perdoa meu jeito de falar, às vezes eu erro nas palavras, mas Deus tem me dado graça para continuar avançando e crescendo e continuar aprendendo e transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu profetizo que Deus é contigo. Ore ao Espírito Santo, ore a Deus, porque Ele mora dentro de você. Não mais em templos formados por homens, mas em templos de coração. Essa é a mensagem de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comente e compartilhe. Deixa seu nome nos comentários. Eu vou estar fazendo o possível para estar orando por sua vida e por sua causa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.